E fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Skyzão. E na aula de hoje... Bom, nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer uma análise de jogos de NFT, de projetos de criptoativos, tá? Eu vou ensinar um pouco por cima para vocês, porque lá na frente, durante o curso, eu vou chegar em vocês e vou ensinar mais especificamente, né, um pouquinho mais a fundo como entrar nesses assuntos. Mas vamos dar uma passadinha rápida aqui para vocês terem uma noção de como que funciona. Primeiro de tudo, já gostaria de deixar claro que é impossível, tá? E é impossível mesmo você adivinhar se um projeto se trata de um projeto scam ou não. Às vezes ele te dá toda a impressão de que ele é um projeto maravilhoso, quando na realidade eles só querem te passar essa impressão, tá? E te dar o golpe. Isso realmente, infelizmente, ainda acontece nesse nosso mercado e a gente vai estar sujeito a isso o tempo inteiro, tá? Mas vamos lá, vamos falar das coisas que a gente tem que analisar, tá? Para poder entrar em um projeto, para ver se a gente se faz sentido para a gente esse projeto. Bom, uma coisa que a gente tem que levar como primórdio é a principal, né, o principal fator que a gente começa a analisar um projeto é a gente começar a olhar a liquidez, se ela está travada ou não. Para nós, ela precisa estar travada. Por que disso, Caizão? Cara, muitos projetos que estão acontecendo, que estão rolando por aí, eles vão lá e vendem essa liquidez, eles se desfazem dessa liquidez. E nesse momento, cara, é complicado porque é o famoso rug pull, né, que o pessoal ouve muito falar. E é onde eles metem o escano pessoal. Então a gente vai colocar como primórdio essa liquidez estar de fato travada, tá bom? Um segundo ponto que é muito importante a gente levantar aqui também, na hora de analisar um projeto, é se a comunidade desse projeto está engajada ou não. E quando eu digo isso, eu não estou limitando apenas a jogos NFTs, tá? Eu estou falando aqui de jogos, eu estou falando de fato de projetos, que são projetos que tem muita coisa a entregar, tá? Então, eu estou generalizando aqui uma comunidade engajada em qualquer tipo de projeto, seja ele qual for, tá bom? Então, a gente tem que buscar uma comunidade engajada. Aí você vai me perguntar, Sky, o que diferencia uma comunidade engajada de uma comunidade, sei lá, meio fria, uma comunidade que não está tão assim como o projeto? Uma comunidade engajada, ela vai fazer com que outras pessoas conheçam esse projeto. Sabe quando você, por exemplo, você vê uma chuteira de futebol, você joga futebol com seus amigos lá, você vê uma chuteira que custa R$300, você vê uma por R$100. Não é, você não chega no seu amigo e começa falando, cara, tem lá uma Nikezinha, filho, baratinha, tá cenzão. O cara vai lá e ele vem, ele fica interessado quando você fala assim, quando você fala dessa forma. E quando você chega nele e fala assim, ele já vê com outros olhos. Isso você pode dizer que você está engajado, você está falando daquilo, você está promovendo aquilo. Então é a mesma forma que acontece nesse mercado também. Você começa a fala para um lado, fala para o outro, outras pessoas vão conhecer esse projeto e a gente já sabe. Quanto mais gente está nesse projeto, estar interessado nos projetos, mais para frente ele tende a ir, tá bom? Um outro ponto também que é muito importante a gente analisar é o white paper do projeto. No white paper vão conter algumas informações do projeto e aí existem algumas formas de você analisar ele, tá? Como eu falei, mais para frente no curso eu vou falar um pouco mais específico como analisar esses white paper, tá? Mas falando um pouquinho aqui por cima, a gente pode dizer para vocês que essas duas formas são as seguintes. Existem projetos que entregam para você um white paper completo com todas as informações do projeto, tá? Então ali você já vai ter uma noção de como vai ser esse projeto, se é um joguinho de corrida, se é apenas um projeto que vai ao longo do tempo, ao longo prazo, né? Se é ok, a gente vai analisar o roadmap desse projeto, que é o quê? Os próximos passos que esse projeto pretende, pelo menos, dar, né? Então você começa a analisar aquele white paper, ver se ele faz sentido para você e ver se de fato ele te interessa. Bom, a segunda forma de você analisar um projeto é porque existem alguns projetos que fazem o quê? Eles vão atualizando esse white paper gradativamente. Então, junto com as decisões que eles vão tomando, eles vão atualizando. Então, eles vão colocando lá,
vai ser assim, assim, assado, vai ser dessa forma. E eles vão atualizando isso gradativamente. Essa é uma outra forma de você também acompanhar um projeto e analisar um projeto. Claro, quando o projeto ele tende a ser assim, que ele vai atualizando gradativamente, é interessante que você analise e veja o projeto com pessoas de confiança. Como assim, Skyzão? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de um projeto que ninguém conhece o dono, ninguém sabe quem está promovendo, ninguém sabe nada desse projeto. Esse é um tipo de projeto que, se você for se interessar de fato em entrar, você precisa que esse white paper já esteja completo. Você precisa que ele já esteja com todas as informações necessárias. Quando você vê um outro projeto onde tem pessoa que você confia, tem pessoas que têm algo a perder dentro desse projeto, aí sim você começa a analisar de uma outra forma e você vai pedindo atualizações dentro desse white paper. Com isso, a gente tem essas informações mais corretas e a gente consegue confiar mais nelas. Bom, mais um ponto muito importante que a gente tem que analisar dentro dos projetos é a questão da auditoria, pessoal. E a auditoria, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela pode não significar nada. Aí você pensa, pô, Sky, o que você está falando, cara? Vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. A auditoria nada mais é do que, vamos lá, eu tenho um contrato, tá? E eu quero entregar esse contrato para vocês, tá bom? E eu quero entregar uma auditoria, eu quero entregar ele auditado por uma empresa, né? Essa empresa, ela vai fazer uma análise desse contrato e ela vai, de fato, auditar. O que é auditar? Auditar significa que ela vai ler esse contrato, ela vai levantar esses pontos e ela vai entregar um relatório, tá? Dentro desse relatório, pode conter muita informação negativa. Essa é a grande verdade. E eu vou ser honesto com vocês que na grande maioria, tá, desses projetos que a gente tem visto por aí dos jogos NFTs, ultimamente, vamos lá, vou dar um exemplo aqui da Certic. A Certic vai lá, faz uma análise e ela entrega um relatório dizendo o quê? Ó, seguinte, o teu contrato, tá, ele precisa de alteração nisso, 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 nisso e nisso. E a maioria dos jogos, o que eles fazem? Eles não fazem nenhuma dessas alterações, tá? E eles vão lá e colocam no site que esse contrato foi auditado pela Certic. Isso é uma mentira? Não, não é mentira. Mas não significa que a Certic falou que esse contrato é monstro. Não, não significa isso. Às vezes é muito o contrário. Às vezes eles levantam vários e vários pontos ali de atenção para esse pessoal atualizar esse contrato. É importante falar também que na maioria dessas empresas de auditoria, o projeto ele recebe esse feedback da empresa e ele tem uma oportunidade de rever esse contrato e encaminhar de novo para a empresa de auditoria. Com isso, essa empresa de auditoria, ela vai dar um ok ou não novamente. E aí entra aquilo que eu citei para vocês, de você analisar esse contrato, olhar bem esse contrato, ler ele e ver de fato o que está escrito nessa auditoria, se foi um feedback positivo ou se foi um feedback negativo.